Olá, bem-vindos ao nosso PodDel da série Psicopedagogia em Ação com TDAH, tá? Com a nossa primeira temporada de 0 a 5 anos. Hoje é o episódio 5, que toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos vídeo no canal do YouTube. Hoje com o tema TDAH e distúrbio do sono na primeira infância. Então, vamos entender quais são os problemas do sono mais comuns nessa faixa etária, como a falta de descanso, afeta o comportamento e a atenção, quais estratégias podem ajudar a melhorar a higiene do sono e quando é hora de buscar ajuda especializada. Nossa frase de impacto hoje: o sono é o alicerce do desenvolvimento infantil. Quais são os objetivos psicopedagógicos de 0 a 5 anos que devemos ter? Promover o desenvolvimento global, cognitivo, emocional e social. Estimular a atenção compartilhada e a autorregulação desde cedo. Favorecer rotinas estruturadas, incluindo hábitos de sono e atividades diárias. Observar sinais de alerta para dificuldades de aprendizagem e comportamentos atípicos. Orientar a família quanto às práticas educativas e de cuidados consistentes. Garantir experiências de aprendizagem significativas, lúdicas e adequadas a cada idade, né? Aqui é de 0 a 5, mas tem uma distância aí, de 0 a 5 tem uma distância. Vamos para o nosso quadro Descomplica aí? Então vamos falar sobre a relação entre o TDAH e as dificuldades para dormir nas crianças pequenas. O sono é fundamental para o desenvolvimento saudável. Se não tem, complica. O transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, que é o TDAH, é caracterizado por dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade, que podem se manifestar já nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico formal seja mais preciso a partir da idade escolar. Essa idade escolar que se fala aqui pode ser 2 anos, 3 anos, isso aqui é muito relativo, porque no bebê você já pode perceber esses traços. Muitas crianças com TDAH apresentam dificuldade para iniciar ou manter o sono, o que pode agravar os sintomas do transtorno. Os distúrbios do sono são comuns nessa faixa etária e podem agravar os sinais do TDAH. Entre eles destacam-se dificuldades para iniciar o sono, despertares noturnos frequentes, sonolência diurna e resistência para dormir. A falta de um sono adequado compromete a atenção, a memória, a aprendizagem e o comportamento, intensificando os sintomas de agitação e impulsividade. Na prática psicopedagógica, é essencial observar como a qualidade do sono interfere no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. O acompanhamento integrado com família, escola e profissionais de saúde auxilia na criação de rotinas, no estímulo à autorregulação e na prevenção de dificuldades futuras de aprendizagem. Isto quer dizer que cada profissional que for cuidar dessa pessoa com essa condição, dessa criança, né? Então, cada um vai passar para o pai o que o pai pode fazer para ajudar também em casa. Tópicos principais de hoje. Nessa faixa etária, as crianças com sinais de TDAH podem apresentar alguns distúrbios de sono bastante frequentes. Entre eles estão a insônia inicial, que é a dificuldade para pegar no sono,
os despertares noturnos, quando a criança acorda várias vezes durante a noite, e a sonolência diurna, que se manifesta como cansaço ou irritabilidade durante o dia. Tem criança que senta, tá? Eu, nas escolas que eu trabalhei, nas que eu fui dona também, eu tinha criança que sentava, cochilava, e quando nós queríamos colocá-lo para descansar, quer não. Isso aí era prova que já tinha isso aqui, tá? Também podemos observar parassonias, como terrores noturnos, sonambulismo e o ranger de dentes. Outro ponto comum é a resistência para dormir. A criança luta contra o horário de deitar e prolonga a rotina noturna. Insônia inicial, que é um resumo. Dificuldade para iniciar o sono. Despertares noturnos, acordar várias vezes durante a noite. Sonolência diurna, excesso de cansaço ou irritabilidade durante todo o dia. Parassonias, terrores noturnos, sonambulismo e bruxismo, que é o ranger dos dentes. Resistência para dormir, a criança luta contra o horário de dormir, prolongando a rotina noturna. Impacto da falta de sono no comportamento e na atenção. A falta de sono traz muito reflexo para o desenvolvimento. A criança pode ficar mais irritada, fazer birras com mais frequência e ter dificuldades de concentração, mesmo em atividades por menor que sejam. O sono insuficiente aumenta a impulsividade e a hiperatividade, prejudica a memória imediata e a de curto prazo e pode comprometer a aprendizagem. Além disso, o aspecto emocional também sofre. A criança tende a ficar mais ansiosa e insegura quando não dorme bem. Resumo: maior irritabilidades e birras, redução da capacidade de concentração em atividades simples, aumento da impulsividade e da hiperatividade, comprometimento da memória imediata e de curto prazo, dificuldades de aprendizagem e menor engajamento em brincadeiras educativas, prejuízo emocional, ansiedade e insegurança aumentam quando a criança não dorme bem. Vamos às estratégias para melhorar a higiene do sono. Existem algumas práticas simples que podem ajudar muito na rotina do sono da criança. A primeira é estabelecer um horário fixo para dormir e acordar. Outra dica é criar um ritual tranquilo antes de dormir, como contar uma história, ouvir uma música calma ou até fazer uma massagem relaxante. Então, se a criança tem essa dificuldade para dormir, ou seja, já apresenta uma condição de insônia desde novinha, né? Então, vamos lá, colocar, se não o quarto escuro, uma luzinha neutra, de preferência uma luzinha azul, tá? Põe uma luzinha azul, bem neutra, conta uma história, fica passando a mão aqui, ó, na testinha dele, né, da criança, né? Fica passando a mão na testa, que isso aí vai amenizando, né, a agonia que a criança sente, porque a criança sente, a mente fica em exaustão, o cansaço. Então procurem fazer essas questões. Eu tenho um vídeo antigo de 3 anos atrás, né, que fala sobre rotinas, que fala sobre contação de história. Vá lá, veja se tem alguma coisa útil para você utilizar. É fundamental evitar telas e estímulos visuais intensos, pelo menos 1 hora antes de deitar. Senhores pais também, não vá para a cama da criança com o celular na mão, né? Entendeu? Isso aí é por minha conta, mas tá valendo. O ambiente do quarto deve ser adequado, escuro, silencioso e confortável. Se a criança não está acostumada, põe essa luzinha azul, tá?
Durante o dia, atividades físicas ajudam, mas devem ser evitadas próxima à hora de dormir. Atividade física, principalmente que eu, na condição de psicopedagoga, mãe de um TDAH, tive diversos TDAHs na escola e também como professora de criança, que eu fui. Então, gente, essas crianças, elas precisam de muito estímulo, tá? Essas crianças precisam de muitas atividades durante o dia para que elas queimem essa energia, porque elas são assim, elas dormem 10 minutos, recarrega a bateria, é isso, sabe? A pilha Duracell. Então, uma das coisas para quem pode, né? Quem pode, tem tempo de levar tudo, natação. Eu já falei aqui em outro episódio que meu filho fez natação de 2 anos até os 12 anos. Quando ele fez 12 anos, ele pediu para entrar no vôlei e jogou vôlei de 12 até os 22 anos. Chegou a ser federado, depois desistiu, tá? Mas aqui, o que eu estou dizendo é que o TDAH precisa de atividade livre, que jogue o corpo. Essa exaustão é assim, é no corpo, é na mente, é tudo. Então eles precisam de atividade, sim. Então não deixe uma criança parada diante de um celular, diante de uma TV, onde ele não tem participação nenhuma, tá? Porque aí você está reforçando esse TDAH que aqui está. Eu estou falando na condição de psicopedagoga e de todas essas vivências que eu tive. E também é importante reduzir o consumo de açúcar e alimentos estimulantes à noite. De preferência, não dê refrigerante, não dê mate, não dê refrigerante, não dê mate, não dê café, entendeu? Reduza o açúcar, dê menos chocolate. Esse negócio de Nescau todinho, suspenda isso. Quer dar? Então dê leite e compre cacau, aquele de 50%. Entendeu? Eu trabalhei durante 5 anos com nutricionista, entendeu? Então, gente, essas questões todas eu vivi e pratiquei com meus filhos. Hoje eu estou repassando aqui, usei muito em escolas que eu tinha integral, tá? Então aqui, criar um ritual tranquilo antes de dormir, histórias curtas, músicas calmas e massagem. Se puser música, ponha música rítmica, nada de canto, sabe? Bem suave, suave, o máximo que puder. Evitar telas e estímulos visuais intensos pelo menos 1 hora antes de deitar. Quer dizer, evitar não, nem deve. O TDAH, se der um celular para eles, eles vão esquecer do mundo, eles vão focar e vão ficar ali. E aí o corpo não vai ter sono, não. O corpo precisa de movimento. Garantir um ambiente adequado. Quarto escuro, aí já falei, botar luz azul. Silencioso e confortável. Estimular atividades físicas durante o dia, mas evitar esforço intenso próximo à hora de dormir. Entendeu? Reduzir a ingestão de açúcar e alimentos estimulantes no período noturno, principalmente à noite. Nescau não, todinho não. Entendeu? Nada de bala, nada com açúcar que estimula, excita. Quando buscar ajuda especializada? Quando a criança apresenta dificuldades persistentes para dormir, mais de 3 vezes por semana. Então, aquela criança que tem essa impulsividade, não vai ser só 3 noites, não, vai ser 7 noites, tá? Digo de prática, serão as 7 noites. Tá? Em caso de despertares frequentes, com choro, agitação ou terrores noturnos, quando há impacto, claro, no desenvolvimento da aprendizagem ou no comportamento diário. Se os pais já tentaram rotinas de higiene do sono e não houve melhora, é para persistir. Às vezes a pessoa tenta 1 vez, 2 vezes e desiste. Não, eles são muito persistentes, eles não desistem nunca. Então você também não quer desistir nunca, entendeu? Ou então você também não vai dormir. Orientação deve ser buscada com pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, sim, e acompanhamento psicopedagógico para suporte na aprendizagem. O nosso papel de psicopedagogo é dar um suporte na aprendizagem, para que vocês não tenham
tanto prejuízo e a criança não tem atraso lá na frente. Eu já disse aqui que o TDAH é muito inteligente e é inteligente. Agora, para isso, é preciso criar regras, é preciso criar rotinas. Ah, professora, psicopedagoga, mas eles odeiam regras, odeiam. É dificílimo, mas você tem que colocar, senão é 1000 vezes pior. Nem sempre só a rotina resolve, e aí é preciso buscar ajuda especializada. Se a criança tem dificuldade persistente para dormir, acorda muitas vezes durante a noite ou apresenta terrores noturnos frequentes, isso já é um sinal de atenção. Outro ponto é quando o sono prejudica claramente o comportamento, a aprendizagem ou o desenvolvimento da criança. Nesses casos, o ideal é procurar orientação com esses profissionais que eu acabei de citar. Procura assim, a primeira coisa é falar com o pediatra, né? E vocês também têm que ter um olhar, uma escuta diferenciada e comparar com a professora da escola. Então, através de uma suspeita sua enquanto responsável, suspeita do professor, leva para a pediatra encaminha para o neuro, tá? E aí o neuro vai ver quantas pessoas ele vai requisitar, que ele vai pedir para cada um fazer a triagem, né? Que nós temos que fazer, cada um tem que pegar a suspeita, fazer a triagem, ver quem vai pegar o quê, e no final que vem o diagnóstico, que geralmente é o neuropediatra que faz. É ele que tem a fundamentação científica nesse campo, digamos assim. Perguntas norteadoras. Como identificar problemas de sono no bebê e crianças pequenas? Dificuldade para adormecer com frequência. Desde bebezinho você vai observar sim que seu filho é muito inquieto. Tá lá com 4 meses, 5 meses, não dorme, só chora, só se vira o tempo todo, desforra o colchão. Por exemplo, eu já falei aqui que eu fui supervisora de uma creche de cunho militar. E essa creche era só filho de elite. E as crianças irritadas, assim, que tinha esse comportamento, elas não dormiam não, tá? De dia depois do almoço, bebezinho. Eles puxavam o forro do colchão, todos tinham elástico, que eu mandei fazer, né? Porque eles esforravam demais. Então, eles puxavam assim, ó, eles ficavam acordados, mas como se o corpo tivesse um formigueiro ali no berço, né? E puxando, e desforrava a cama toda e não dormia. Tinha uns que abria a boca. Aí aqueles que dormiam era no mesmo quarto de repouso, né? Então nós tínhamos que pedir às ajudantes para colocar no colo. Não dormia, ainda berrava, acordava todo mundo, aí todo mundo acordava irritado, então nós tínhamos que buscar um outro recurso, tá? Despertares noturnos repetidos e demorados, sono agitado com choro ou movimento constante, sonolência excessivas durante o dia, resistência para dormir, irritabilidade sem causa aparente. Então aqui foram as questões primordiais. Agora vem, quais são as consequências do sono inadequado? Quais são, né? Porque primeiro você tem que identificar. Depois você tem que saber quais são, o que causa, o que vai causar, né? O que vai impactar por essa falta de um sono adequado. A falta de um sono de qualidade afeta diretamente o desenvolvimento da criança. As consequências mais comuns são maior irritabilidade, birras e dificuldade para lidar com frustrações. Digam não para uma criança que não dormiu direito, que vocês vão ver o que vai acontecer. Prejuízos na atenção, memória e capacidade de aprendizagem. Naquele dia ele não quer nada, fica emburrado, rejeita tudo, não participa de nada. É irritação o dia todo. Prejuízo na atenção, memória e capacidade de aprendizagem, aumento da impulsividade e agitação. Se alguém mexer com ele, eles mandam a mão. Impacto no humor e maior tendência à ansiedade.
Aqueles que ficam puxando a roupa da professora ou em casa a roupa da mãe. Mãe, né? Além de comprometer o sistema imunológico e o crescimento físico, tá? Porque o sono traz o crescimento, viu, gente? É no sono que a gente dá as esticadinhas. No caso, eu não estiquei muito, não. Mas as crianças sim, né? Que cuidados pais e educadores podem adotar? Alguns hábitos simples ajudam muito na higiene do sono. Manter horários regulares para dormir e acordar. Porque se o pai põe a criança para dormir e vai escutar um som alto, essa criança vai piorar, tá bem? Entendeu? Colocar a criança para dormir com o celular do lado, isso não é atenção para a criança. Atenção para a criança é contar uma história, ficar alisando a testinha dele, que eu já falei. Tem mãe que fica assim, né? Batendo assim, bem devagar, né? Porque assim não, né? Então, ficar batendo assim. Tem criança que dorme de bruço, então é no bumbum. Vocês entenderam? Evitar telas e estímulos fortes no período noturno. Garantir que o ambiente seja confortável, escuro e silencioso. Estimular atividades físicas e brincadeiras durante o dia, mas evitar agitação perto da hora de dormir. Cuidar da alimentação, evitando açúcar e alimentos estimulantes à noite. Eu já falei, mate é estimulante, café é estimulante, chocolate é estimulante, todinha é estimulante, aquela farinha. Essa semana eu assisti, né, algumas questões que lá fora, farinha láctea, esses Nescás que a gente compra, né, Nescau todinho, não sei mais o que, né, todos eles lá fora tá sem açúcar, que é para a criança já não desenvolver a obesidade, porque o açúcar é muito estimulante e essas crianças já são para lá de agitadas e o açúcar estimula mais. Então tira, dá cacau 50% com leite, entendeu? Se fica muito ruim, joga só um pouquinho de açúcar. Mas se der, aquele Nescau, aquele todinho é hiperaçucarado. Esses cuidados favorecem não só o sono, mas também a aprendizagem, o equilíbrio emocional e a saúde como um todo. Vamos para a dica da semana? Cuidar da higiene do sono desde cedo é uma forma de prevenir dificuldades futuras e garantir um desenvolvimento mais saudável para essas crianças. E vamos para o encerramento. Sono é saúde, crescimento e aprendizagem. Identificar cedo os problemas do sono e adotar rotinas adequadas faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança. E se, mesmo com os cuidados, o problema persistir, é essencial procurar orientação médica e psicopedagógica para avaliar a situação, conforme eu falei com vocês. E como uma chamada para ação, eu sou a Lourdes Lucena e esse foi mais um episódio do nosso PodDel, do Psicopedagogia em Ação com TDAH. Então, dormir bem é fundamental para a saúde e o bem-estar das crianças com TDAH. E não percam, no próximo episódio vamos falar sobre a importância da escuta dos pais e dos cuidadores. Até lá! Se inscreva no meu canal, compartilhem, comente, entra no nosso link, pede para fazer parte do grupo do WhatsApp, façam perguntas, tragam sugestões, tá? E gratidão por hoje.